Olá a todos, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam na tua vida com inteligência e sabedoria espiritual. Principalmente a inteligência, que é espiritual. O tema hoje dessa série Segredos da CCB é o quê? Quem sabe é véu. O véuzinho da CCB, olha que bonitinho. Comprei há muitos anos para minha esposa, ela nunca usou uma vez, duas. A gente frequenta outra igreja, né? Então vamos lá. Vou cobrir com o véu aqui. Vamos lá. Eu não sei se eu cubro com o véu ou se eu cubro com um pano de prato, que é igual. Vamos lá. Muito bem. Você sabe qual que é a origem do véu na congregação e qual que é o segredo que tem nele? Vamos lá então para os segredos da CCB. Número, eu acho que já agora deve ser 19, né? O véu. Vamos lá. Antes de eu falar da foto que você viu aí na capa do vídeo e explicar essa foto que está aí, que tem o Franciscão pregando, eu vou falar sobre o véu. Muito bem. Eu te pergunto, o que impede a tua oração de chegar no céu? Um telhado? Um telhado de aço carbônico? Um telhado de chumbo, molibdênio? Se o ser humano, na sua capacidade, fizesse uma cúpula de vidro gigantesca, com uma espessura de 1 metro, tivesse a tecnologia para cobrir o planeta Terra e cobrir a sua casa aqui, essa cúpula, ela impediria da tua oração de chegar no céu? Hein? E mesmo que ela não chegasse no céu, a onisciência de Deus, que tudo sabe e conhece tudo, ela é tão pequena assim que ela não pode entrar em você? Então seria esse objeto aqui, esse pedaço de pano, tecido. Esse aqui no caso nem é tecido, esse aqui é um tecido sintético, né? Bem sintético. Isso aqui vai impedir você, se não tiver de Deus escutar a tua oração, hein? Isso aqui é um pedaço de pano. Como qualquer outro. É uma vestimenta. Assim como nós homens usamos as gravatas e as mulheres usam aqueles echarpes lá, ó, né? Acho que para um echarpe dá também. Eu até acho bonito uma mulher cobrir o cabelo com o véu, né? Fica bonitinho, né? Só que é o seguinte, isso aqui se tornou objeto de idolatria. Objeto de veneração. Se a gente fizer um vídeo aqui hoje e destruir isso aqui, cortar ou queimar, as pessoas fazem o quê? Vão ficar escandalizadas, vão achar que isso aqui é uma destruição, um vilipêndio de objeto sagrado. Ora, se isso aqui é um objeto sagrado, já torna-se idolatria. Então é por isso que quando a pessoa faz um vídeo falando do véu, as pessoas, e alguém é processado, os processos não vão para frente, e se vão para frente a pessoa perde, porque a própria instituição que tanto preza esse simbolismo do véu, ela não vai para frente com o processo de vilipêndio de coisa sagrada, porque ela vai estar admitindo que é sagrado, que é idolatrado, que é um objeto de adoração. Isso aqui é um objeto inanimado, é um pedaço de pano. Eu posso pegar, tanto a mulher pode usar, minha mulher pode usar para cobrir o cabelo, né? Quanto eu posso pegar isso aqui para enxugar aquele vidro pepino lá, que lembra da história do cálice? O vidro pepino? Então, posso enxugar, enxugar o pepino, tirar a craquinha, né? Não tem diferença de um pano de prato. Claro que esse aqui é mais bonitinho para colocar um cabelo. Esse aqui é mais bonitinho para enxugar louça, tem um desenho aqui, ó. Né? Muito bem. O negócio é que quando Franciscão ele teve contato com os irmãos presbiterianos, e um deles era maçom, chamava-se Teófilo Gay, e o outro era Michele Nardi, ou Michele Nardi. Esse Michele Nardi é italiano, e o Teófilo Gay eu não lembro qual que é a etnia dele. Eu sei que Franciscão teve na Hungria, teve em uns países aí, e naquele movimento pentecostal inicial, né, que era ligado à missão pentecostal, da qual surgiram também o Daniel Berg, Gunnar Wingren, da Rua Susa, do irmão Johan, e assim por diante, né? Esses irmãos não usavam véu, essas irmãs não usavam véu, essas missões não usavam véu. Somente a partir do momento em que o Franciscão teve contato com o Filippo Grilli e com o Giuseppe de Beretta, é que ele realmente as igrejas começaram a usar véu, as igrejas dele, que ele fundou, que são 12 no total. A congregação é uma das 12. A congregação não. A Assembleia Cristã é uma das 12. A congregação não foi fundada por Francisco. Quase cometi um erro aqui.
E por quê? Porque elas começaram a usar o véu? Porque elas tiveram contatos com as obras de restauração, que era um movimento derivado do movimento dos valdenses, né? E que eles eram literais, usavam literalidade dos textos sem saber contexto do texto. Como a Igreja Católica também usava o véu, lá no século passado, retrasado, como símbolo de literalidade. As mulheres solteiras usavam branco, as casadas usavam azul marinho ou azul clarinho, e as viúvas usavam preto. E cada região do mundo, a região católica, usava um véu. A diferença é que o véu, que está em Coríntios, que as mulheres usavam por submissão aos seus maridos, para ficar igual às outras prostitutas que frequentavam a igreja de Corinto, que estavam novas convertidas, por submissão aos seus maridos, para que seus maridos não fossem tidos como traídos ou objetos de escárnio. O poderio dos anjos. Ele não é nem parecido com esse véu aqui. Não tinha nada a ver com esse véu que as irmãs, né, na Congregação Cristã do Brasil e dissidências usam. O véu era totalmente diferente. Era um véu totalmente mais grosso, de um tecido maior, semelhante talvez àqueles crochês que as irmãs fazem, e que cobria a cabeça toda, que vinha pelo peitoril, e se fechavam. Não ficava uma franjinha ali, não ficava franjinha, se fechavam. Então o que acontece? Se fechavam de tal forma, e as irmãs viam pelo buraquinho daqueles crochês, daqueles véus. Semelhante àquele sistema das burcas que os muçulmanos usam, só que a burca dos muçulmanos ela foi adaptada ao longo dos séculos, e ela tem um véuzinho, uma telinha ali, e elas não enxergam por aquilo ali. Muito bem. Então nem é o mesmo véu bíblico. Nem é. E esse véu bíblico era só para a igreja de Corinto. E para aquela igreja de Corinto. Não é para todas as igrejas de Corinto. É para aquela igreja de Corinto. Aquela célula que havia lá em Corinto. Especificado? Tá bom. Vamos para a parte 2. Então, depois que Luiz Francisco teve contato com esse membro da maçonaria chamado Teófilo Gay e com Michel Nardi e com José, ele se desligou dos dois, porque resolveu vir fazer um trabalho aqui na Argentina. A intenção dele não era vir para o Brasil, era para a Argentina. E veio ver os parentes da esposa. E nisso ele teve contato lá nos Estados Unidos e na Argentina com as pessoas da Obra da Restauração, que é um movimento mais antigo do que a Congregação Cristã, e que as mulheres usam esse véu branco aqui, a Obra da Restauração. Às vezes a pessoa vê na internet um vídeo da Obra da Restauração e acha que é uma dissidência. Não. A Obra da Restauração não é uma dissidência da Congregação Cristã. Algumas sim. Mas a Obra da Restauração é uma igreja que tem 148 anos. 148 anos. É uma denominação que existe aí no país. Eles se encantaram por esse sistema tudo, adaptaram com esse sistema pentecostal italiano. As assembleias cristãs da Itália, que existem até hoje na Itália, elas usam véu, por causa desse movimento que o Francisco gostou e resolveu criar lá depois que ele se encantou com a ideia do véu. Muito bem. Mas, culturalmente na América, essa ideia não deu certo. O próprio Francisco, depois de uma certa idade, ele viu que realmente não tinha muito fundamento isso, ele foi estudar mais as escrituras. Tanto que lá nos Estados Unidos, o irmão Francisco, as igrejas dele eram um sistema congregacional, que não tinha uma central, eram igrejas autônomas. E a congregação do irmão Luiz Francisco, as mulheres usavam o quê? Em vez de usar o véu, usavam o chapéu. Em vez do véu, chapéu. Então é por isso que nessa foto que você vai ver aí, que tem na capa do vídeo, você vai ver a foto do Luiz Francisco pregando numa igreja, na Christian Congregation de Chicago, na década de 50, se não me engano, quando ele estava melhor de saúde ainda. E lá ele tem duas irmãs de chapéu. Você já viu na foto? Duas irmãs de chapéu, porque elas não usavam véu. E não usam. Até hoje não usam. Não usam. As congregações cristãs nos Estados Unidos, de Chicago, as Christian Congregations, as Assembleias Cristãs de Chicago, elas não usam véu. Só quem usa véu lá são as congregações cristãs do Brasil que estão lá nos Estados Unidos, né? As ramificações brasileiras que estão lá e que pregam só em português, e algum culto ou outro que prega em inglês.
porque são igrejas feitas para brasileiros. Então, você viu na foto aí que tem o Franciscon no púlpito, tem um microfone bem alto, lá no fundo tem a bandeira americana, que é cultural deles, e as mulheres de chapéu. Se você for ver as fotos históricas do Franciscon, não vai achar véu. O véu simplesmente é um utensílio, é um pedaço de pano, e que foi criado no Brasil aqui, né? Criado pela colônia italiana, que tinha muita influência da Assembleia Cristã da Itália, que Franciscon fundou. Eles tinham muito vínculo com lá, antes da fundação do Brás, em 50, da nova central do Brás 50. Então eles tinham muito contato com eles lá. Muitos negócios em dinheiro lá. As empresas, têxteis e assim por diante, gráficas. Além de outros trabalhos. E só depois dos anos 50 que eles se desligaram totalmente dessas igrejas italianas, né? Mas o uso do véu se tornou algo uma idolatria, porque o uso do véu na congregação cristã ela é um diferencial com as outras igrejas evangélicas. Então, dá a impressão para quem é de outra igreja evangélica ou não é evangélico, que a CCB, a congregação, ela é mais pura, que ela segue mais perfeitamente as doutrinas. Que ela segue mais perfeitamente as doutrinas da Bíblia. Mas não é verdade, é simplesmente uma questão cultural que tem lá 2000 e tantos anos, né, quase 2000 anos, né, no passado, e foi só para a igreja de Corinto. As outras igrejas não usavam. E justamente a igreja de Corinto usava véu porque era um problema. O véu foi uma solução para um probleminha lá daquela época. Isso aqui é só um pedaço de pano, tá bom? Espero que você entenda, isso não é ofensivo. Não ponha o teu coração nisso. Ponha o teu coração lá no céu. É bonito? É. Se você quiser usar o véu na igreja, não quer usar, tem gente que vai dar risada em você, tem gente que não, né? Mas se você quiser usar o véu, você pode usar. Se não quiser, não usa, né? Ó, que bonitinho que ficou aqui, ó. Ó, aqui a tisca aqui, ó. Ficou bonitinha, né? Ficou bonitinha a tisca aqui de véuzinho. Olha que lindinho. Então, mas é só um adereço. Não tem nada de espiritual isso aqui. Esse negócio de botar véu e orar, e expulsar demônio com véu, orar com véu, isso aí é só questão cultural. Então, esse segredo de que as igrejas de Franciscon não usavam véu nos Estados Unidos não é contado. Então, você descobriu hoje um segredo da CCB. A CCB esconde que as igrejas de Franciscon, as dos Estados Unidos, não usam véu, usam chapéu, tá bom? Tem dúvidas sobre esse assunto? Você vai fazer o seguinte, você vai entrar no site, no canal do irmão Itamar Coutinho, chamado, acho que o canal dele chama-se Biografia de Luiz Franciscon. Biografia de Luiz Franciscon. E o Itamar Coutinho, historiador aqui de Ponta Grossa, no Paraná, ele está criando um museu até, tem esse livro maravilhoso, fez lives direto no canal Fora da Caixa, direto ele manda informações para o irmão Genésio no canal Gênesis Youtuber, né? E também com o nosso irmão Jean Medeiros, no canal Jean Medeiros, onde ele faz as lives na segunda-feira, tem feito. Deus abençoe você, a tua vida, não se sinta ofendido. Use inteligência racional. A razão é santa. A razão é santa. Deus abençoe vocês, mas a razão cristã. No nome do Senhor Jesus Cristo. Se vemos no próximo vídeo, se assim Deus permitir.